Bem-vindo ao canal Escatológico. Então, continuando o nosso estudo a respeito do nome de Deus, nós temos, na verdade, que entender que Deus não tem apenas um nome. Que na palavra de Deus, muitos nomes aparecem para descrever Deus. Mas, na verdade, cada nome mostra um atributo de Deus. Então, como falamos, como vimos no primeiro vídeo, Elohim é o nome que os judeus traduzem como Deus. Em português, Deus. Mas aí nós nos lembramos que quando Deus se revelou a Moisés, está aqui em Êxodo, capítulo 13, no verso 14. No verso 13, Moisés pergunta: qual é o seu nome? Que lhes direi? Então, Moisés pergunta para Deus: qual o seu nome? Para que eu possa falar quem me enviou até os filhos de Israel. Bom, e Deus respondeu: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Bom, então, esse atributo de Deus é que Deus é a substância de tudo. Deus, na verdade, não existe. Se você fosse referir a Ele nessa linguagem superficial, Deus existe. Eu não acredito que Deus existe, diz o ateu. Mas, na verdade, ele está enganado. Realmente eu tenho que concordar que Deus não existe. Deus é. Porque essa palavra, traduzida aqui por eu sou, é Eie, em hebraico. Eie, Shelahani, Alehem. Eie, Shelahani, Alehem. Então, eu sou, me enviou a vós. Então, isso aqui em hebraico é desse jeito. Eie, Shelahani, Elehem. Elehem. Meu hebraico não é tão bom. Não consigo entender, ler aqui. Eie, Shelahani, Alehem. Eu sou, me enviou a vós. Então, esse nome em hebraico, que é traduzido nas nossas Bíblias por eu sou, significa esse atributo, essa essência divina, que Deus é. Né? Porque nós sabemos que existe tudo aquilo que foi criado. Né? Isso aqui existe, tudo isso existe. Agora, na Bíblia hebraica, nessa Bíblia aqui, eles traduziram um pouco diferente. Primeiro que quando aparece o tetragrama nas nossas Bíblias, é traduzido como Senhor. Agora, na Bíblia hebraica, é traduzido como o Eterno. Quer dizer, aquele tetragrama é o Eterno. Mas na sinagoga eles falam Adonai. Né? Quando estão lendo lá a Torá. Mas aqui está traduzido o Eterno. A primeira edição da Bíblia na linguagem de hoje, eu tenho ela aqui, também traduz como Eterno. Então, eles traduzem aqui, ó, essa Bíblia na linguagem de hoje. Que edição que é essa? É uma das primeiras edições, eu acho que é a primeira.
Primeira edição. Essa aqui é a primeira edição de 1988. Que na verdade é a quarta. Então tá aqui. O Deus Eterno, em Levítico 22, o Deus Eterno mandou Moisés dizer a Arão e aos seus filhos o seguinte. Então eles usam o Deus Eterno, né? Então um atributo de Deus é que ele é eterno. E esse eu sou significa justamente isso. A eternidade de Deus, a substância, né? Aquele que não tem começo nem fim. Porque o próprio apóstolo Paulo fala, né, que em Deus nós nos movemos, nós existimos. Você acordou hoje por causa da misericórdia de Deus, que é outro atributo dele, que ele é um Deus misericordioso. Então, Deus se revela através dos seus atributos. Está aqui, Levítico, aí, mesmo versículo lá, 22, Levítico 22, verso 1. Aqui já não traduziu o Deus eterno, né? Na Bíblia hebraica está assim, e o Eterno falou a Moisés dizendo. Enquanto aqui é o Senhor. O Senhor, que é a tradução da fala dos judeus nas sinagogas, quando eles se referem ao passarem vista de olhos, ou passarem os olhos na palavra, que é o tetragrama, né? Yud Rei Vav Rei. Então, falou mais o Senhor, né? Que é Adonai, quando eles falam na sinagoga, Adonai. Então Deus é o Senhor mesmo, o Senhor de tudo. Então cada um dos muitos nomes de Deus descreve um aspecto diferente do seu caráter, que é um caráter multifacetado. Então, existem alguns nomes, né, que ocorrem na Bíblia, se referindo a Deus. Então temos El, ou Eloá, que é o Deus poderoso, forte, proeminente, que se encontra em Gênesis 7:1, Isaías 9:6. E etimologicamente essa palavra El significa poder, como ter o poder para prejudicar. Gênesis 31, 29. Então, vamos lá em Gênesis 31, 29. Poder havia em minha mão para vos fazer mal. Isso é José, né? Não, é Labão, persegue Jacó. Isso é Labão, né, falando, né, para Jacó. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales com Jacó, nem bem nem mal. Então, etimologicamente, essa palavra tem a ver com o poder. E ela também é associado com outras qualidades, tais como a integridade de Deus, que está em Números 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então temos aí que Deus é Deus íntegro, né? Ele mantém a sua palavra. E também tem a ver esse nome El com zelo, o zelo que Deus tem, porque ele é um Deus
zeloso. Aqui em Deuteronômio, capítulo 5, verso 9. Não te encurvarás a elas, falando aqui a respeito das imagens de escultura. Não te encurvarás a elas. Quer dizer, não se ajoelhar, né, diante de imagens. Nem as servirás, quer dizer, colocar sua confiança em imagens. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então, a pessoa se curvar diante de um ídolo é um sinal de ódio ao Deus verdadeiro. Então, essa palavra, né, Eloá, tem a ver com essa integridade. E também tem a ver com a compaixão de Deus. Mas a raiz original significa sempre poder. Elohim. Elohim tem a ver com Deus Criador, forte e poderoso. Então é a forma plural de Eloá, a qual, sem dúvida, repito aqui, apesar daqueles que insistem em dizer que não há, né, a Trindade, mas reforça, então, e acomoda a doutrina da Trindade. Da primeira frase da Bíblia, a natureza superlativa do poder de Deus é evidente. Quando Deus, Elohim, fala para que o mundo exista. Então, o poder e a autoridade de Deus. Né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, isso não se discute. Né? Isso aí é bíblico. Agora, se você é um judeu, ou quer ser judeu, né? Quer ser judeu, adorar Cristo, mas acreditar que Cristo não é Deus, sei lá, essa confusão toda que tem aí hoje, né? É paciência, né, meu filho? O que a gente pode fazer? Né? Vamos lamentar e orar para que você se converta, né? E dê glória a Cristo, né? Cristo, que há muitos nomes, muitos atributos de Cristo que o ligam ao Deus veterotestamentário. Isso aí, sem sombra de dúvida. E temos também El Shaddai. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso, o poderoso de Jacó. Fala do poder supremo de Deus sobre tudo e sobre todos. Então é o poder de Deus supremo sobre tudo e sobre todos. Aí vamos falar agora de Adonai, né, que aparece muito na Bíblia, substituindo o nome de Deus, é o tetragrama. Ao invés de aparecer lá as transliterações, né? Até mesmo tem a Bíblia de Jerusalém, que aparece lá Yahvé. Mas se você for ler o prefácio da Bíblia, eles recomendam que quando aparecer, né, na leitura pública, quando aparecer esse nome, na verdade essa palavra Yahvé, que não é mesmo, que essa não é a vocalização, isso que eu estou falando aqui. Né? Porque ninguém sabe, não adianta. Você pode escrever aí, comentar qualquer coisa, mas não adianta mesmo. Não é. Então, lá no prefácio eles recomendam que quando aparecer, né, esse YAWVEH, que a pessoa leia na leitura pública Senhor, assim como fazem os judeus. Então Adonai, Senhor, que é usado no lugar do tetragrama, que se transliterado
para o português, vai ficar YHWH, né? Que seria o nosso Yud Rei Vav Rei. É a transliteração das consoantes hebraicas para o alfabeto português, tá? Isso aqui é para a gente. Então, os judeus, né? Os judeus acham ser sagrado demais para ser pronunciado por homens pecadores. Então, no Antigo Testamento, Yud Rei Vav Rei, ou YHWH, é mais utilizado em tratamentos de Deus com seu povo, enquanto que Adonai é mais utilizado quando ele lida com os gentios. Deu para entender isso aí, né? Bom, então temos Yud Rei Vav Rei, que aí uma transliteração assim, né? Tem gente que chama que é Jeová, também não é, né? Mas tá bom, ficou mais ou menos uma convenção, né, a respeito disso em nossa língua. Então, temos aí Senhor, que aparece em Deuteronômio 6,4, Daniel 9,14. Vamos lá ver um pouco aqui nos profetas. Daniel 9,14. Daniel 9,14. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus. Justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Então, a rigor, o único nome próprio para Deus é esse, o tetragrama, traduzido nas Bíblias em português, como já dito aqui, como Senhor, com letras maiúsculas. Então, tá aqui, ó. Você pode ver. Eu orei ao Senhor. Que verso 4. Tá aí, Senhor, em letras maiúsculas. Senhor. Então, aqui é para distingui-lo de Adonai. Senhor, a revelação do nome é primeiramente dada a Moisés, que já falamos aqui, eu sou quem eu sou. Este nome especifica um imediatismo, uma presença, né? Agora, como vimos na Bíblia hebraica, é eu serei. Traduziu como eu serei. Então, especifica essa presença de Deus. Então, o Senhor está presente, acessível, apesar de ser, né, o Deus Todo-Poderoso. Ele está perto dos que o invocam por livramento, perdão e orientação. Temos também, que é traduzido nas Bíblias, né, Jeová Jireh, Yahvé, Jireh, o Senhor proverá. Eu sou o Senhor que te sara, tanto em corpo e alma. Então, esse aí já é o Jeová Rafá, o Senhor que cura. E o Jeová Jireh, que é aquele que Deus provê, o Senhor que provê todas as coisas. Então, esse aí é quando Abraão vai executar o seu filho, Isaque. Mas aí Deus proveu, né? Deus concedeu o cordeiro para que fosse sacrificado no lugar de Isaque. E isso aí já é também um tipo de Jesus Cristo, que aparece na palavra de Deus. O Senhor proverá. Jeová Rafá, que é o Senhor que sara.
Então está em Êxodo 15, 26. Eu sou o Senhor que te sara. Então Deus sara o nosso corpo e a nossa alma. É um atributo de Deus. Se nós nos alimentarmos da palavra e de Deus, Deus vai sarar a nossa alma. E no corpo, ele sara, ele preserva o nosso corpo de doenças e também cura. E esse atributo de Deus, de curar a nossa alma, é justamente o perdão das nossas iniquidades, nossos erros, porque há muitas doenças da alma que atacam o corpo. Então tem aquela pessoa que tem raiva de todo mundo, que guarda rancor, está adoecendo o corpo. Então ela tem que pedir perdão a Deus, não ficar amargurando o coração, porque aí ela vai ter uma úlcera. Ou ficar com raiva aí, a gente vê esse país cheio de corrupto, vagabundo, bandido, e aí você fica aí com raiva desses caras, aí fica vendo a rede esgoto, e aí só tem aquelas coisas ruins, Aí você vai ficando, acumulando aquilo, e vai ficar doente, uma coisa que você não vai mudar. Depende de Deus, Então, a melhor coisa que tem é você ficar até aqui no YouTube, assistindo o careca aqui, acho que é até melhor que ver a rede esgoto. Bom, continuando, temos também outros atributos de Deus. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. E onde por bandeira você pode entender um lugar de reunião antes de uma batalha. Esse nome comemora a vitória sobre os amalequitas no deserto, que está em Êxodo capítulo 17. Temos também, que é traduzido em nossa Bíblia, Jeová Makadesh, que é o Senhor que santifica, torna santo. Deus deixa claro que apenas Ele, e não a lei, seja ela ritual ou cerimonial, seja ela cerimonial ou moral, a lei não pode purificar o seu povo e fazer o povo santo. Então você não vai ser puro porque você cumpre certos mandamentos cerimoniais ou certas leis morais, porque só quem purifica é o Deus Todo-Poderoso, que é o Jeová Makadesh. E o sacrifício de Cristo é que você, crendo nele, para a sua salvação, você é purificado, tem a sua alma limpa dos pecados. Temos também, o Senhor é a nossa paz, o Yahvé Shalom, o nome dado por Gideão ao altar que ele construiu após o anjo do Senhor de ter assegurado de que não morreria, como achava que ia morrer depois de vê-lo, depois de ver uma manifestação de Deus. É aquilo que os teólogos chamam de teofania, ou cristofania, que aparece muitas manifestações de Cristo no Antigo Testamento. Então temos também Yahvé Elohim, Senhor Deus. É uma combinação do singular nome, que é o tetragrama, e o nome genérico Senhor, significando que ele é o Senhor dos Senhores. Então é o Senhor dos Senhores. Temos o Senhor nossa justiça, Jeová Tsidkenu. Tal como acontece com o Senhor, com o Yahvé Makadesh, só Deus proporciona a justiça para o homem, em última instância, apenas na pessoa de seu Filho Jesus Cristo.
qual se tornou pecado por nós, como diz lá em 2 Coríntios 5:21, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Então você, que é um crente no Senhor Jesus, você está justificado, meu amigo. Deus fez você um homem justo. E Deus santificou você. Então, na palavra de Deus aparece aos santos que vivem, né, em Éfeso, aos santos que vivem em Coríntios. Então, santo é todo aquele que crê no Senhor. E os santos são aqueles que creem e estão vivos, né? Estão aí sendo a igreja que está aqui na terra guerreando contra o ímpio poder, né? É um poder também do pecado, né? Que nossa luta é contra os poderosos, né? As entidades satânicas. No outro canal aí, o canal do Afonso, que é Ciência de Verdade, ele fala que não pode falar em demônio porque está fora de moda, né? Então, para o povo secular aí, eles se escandalizam, né? Demônio? Não, isso não existe, né? Tá bom. Então aí nós lutamos contra os demônios, que muitas vezes estão possuindo os nossos políticos. Tem muito político aí com o diabo no couro, né? Muito político aí maçom, satanista, né? Romanista, papista. Tem muito sujeito aí com o diabo no couro. Outros aí que, né, adoram dinheiro, mamon. Os caras estão com o diabo no couro, né? Morre lá até o último segundo, mas está pensando em roubar o povo, né? Pensando em extorquir, pensando em comprar esse, comprar aquele. Então tudo isso que não presta. Os caras estão com o diabo no couro, são demônios mesmo, né? E a gente pensa que está lutando contra o A ou o B, o José ou o Mané. Não, estamos lutando contra os demônios que estão encarnados nesses caras, né? Então é isso. Então nós precisamos do poder de Deus em nossas vidas, né? Temos também Yahvé Rori, que é o Senhor nosso pastor. E depois que Davi começou a pensar a respeito do relacionamento dele, né? Que ele era um pastor de ovelhas, né? Então ele pensava lá no trabalho dele, de onde ele veio, e ele percebeu que era exatamente essa mesma relação de Deus com ele, que Deus era o grande pastor. O pastor, e Jesus fala, eu sou o pastor das ovelhas. Então, Yahvé Rori é que o Rori é que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então é outro atributo de Deus, que ele pastoreia as suas ovelhas. Jesus diz, as minhas ovelhas me conhecem e ouvem a minha voz. Então se você é uma ovelha de Cristo, você não vai ouvir a voz dos hereges, ou a voz de tantos que por aí estão pregando mentira. Você vai ouvir e vai saber qual a voz do Senhor Jesus, né? Lendo as Escrituras aqui, lendo a palavra de Deus. Vejam só, rapaz, abri em cima. Foi totalmente sem querer, viu? Olha só, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes.
Então esse texto, né, recomendo aqui Efésios 10 até o 20. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Está aqui, cá em cima. Né? Então, há outros atributos e outros nomes de Deus. Temos El Elyon, o Deus Altíssimo. El Roi, Deus que vê. El Olam, que é o Deus Eterno. Então, tem a bênção do vinho, né? Que os judeus falam, que falam do Eterno, que é Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Aí fala Boré, que é só usado para Deus, né? O Deus Criador. Boré peri agafen. Então, traduzindo bendito seja Deus. Boré, Baruch atah Adonai. Bendito seja o nosso Deus. O Senhor, né? Nosso Deus. Eloheinu melech, nosso Deus. Melech haolam, que é o Rei de tudo e de todos, né? Que criastes o fruto da videira. Então essa primeira parte fala do Deus poderoso, do Deus eterno, que a natureza dele não tem nem princípio e nem fim, e nem nenhuma limitação no tempo, porque Deus contém dentro de si mesmo a causa do próprio tempo, porque de eternidade a eternidade tu és Deus. Então isso não entra na mente do ser humano. Né? E tem muita gente aí que abre a boca e fala, eu sou ateu. Rapaz, você é ateu porque Deus quer. Porque se Deus não quisesse, você já tinha se rendido a Ele há muito tempo. Então, você é ateu porque Ele quer. Porque de eternidade a eternidade, Deus é Deus e você não é nada. Quem é o homem? Quem é o homem? Diz a Bíblia, pergunta. Né? Então, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Né? E recomendo a leitura da Bíblia nesses tempos maus, que possamos, né? Todos nós aí que cremos no Senhor, vamos orar para que Deus coloque por terra esses principados e potestades que tomaram conta dos nossos políticos, daqueles que estão no controle da mídia, né? Um monte de gente endemoniada, e para que Deus faça uma obra, né? Ou coloque por terra esses principados, ou tenha misericórdia de uns poucos ali, que talvez sejam escolhidos para a salvação. Então, oremos e confiemos nesse Deus que tem tantos nomes, porque tem inúmeros e insondáveis atributos maravilhosos. Fica a dica.